Olá, estamos aqui em mais um capítulo, né, mais um episódio do nosso grupo Voz da Reforma. Você é muito bem-vindo a estar conosco, a aprender do Senhor conosco, da palavra, e neste momento com a Confissão de Fé de Westminster, que é o nosso texto base destes últimos vídeos, né? Seja muito bem-vindo, a sua presença conosco aí, da sua casa, do seu trabalho, do seu intervalo, de onde você estiver, do seu tablet, smartphone ou do seu computador. É muito bom para nós, né? A gente faz para isso, pensando em você, pensando na edificação da sua vida e em que você esteja conosco aqui, aprendendo um pouco mais. É um privilégio nosso estar aqui com você que nos assistindo. Estamos aqui, como eu disse, estudando a Confissão de Fé de Westminster. Este é o grupo Voz da Reforma, né? Estamos de novo um pouco desfalcado. Está conosco aqui eu, meu nome é Isaac, para quem não me conhece, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana, atuando ali na Vila Menezes, em Nepomuceno. Está conosco aqui também o nosso irmão diácono Alifer, que também colabora com a gente lá na igreja. O Alifer. Olá, pessoal. Bom, estamos aí para mais um vídeo do Vozes da Reforma. Entramos num assunto extremamente interessante, né, reverendo? Sobre os eternos decretos de Deus. Tem muito conteúdo, tem muita Bíblia para a gente tentar entender junto aí não vou dizer reestabelecer, não, mas eu vou dizer enfatizar as doutrinas da Escritura com relação a esse assunto. Muito bem, é bem por aí mesmo, né? Como eu disse, estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster, né? Você que gostou do nosso vídeo, curte o vídeo, faz um comentário, nós vamos ficar muito felizes com um comentário seu, dizendo o que você achou, o que você acha que a gente deve fazer, como estamos, como podemos estar, e também se inscreva no nosso canal, né? Temos crescido lá no nosso canal e vai ser uma bênção ter a sua inscrição também lá. Como eu disse, estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster, que é um símbolo de fé das igrejas protestantes, reformadas, principalmente as presbiterianas. E estamos no capítulo de número 3 da Confissão de Fé, que diz sobre os eternos decretos de Deus, né? Semana passada, no último vídeo, você que não viu, corre lá, dá uma olhadinha lá, vai ajudar muito a complementar o assunto de hoje, né? Que é, lembra que nós estamos em consequência e sequência aqui da confissão. O primeiro parágrafo foi feito, né, sobre os decretos, e hoje nós vamos iniciar e fazer aqui neste vídeo o parágrafo 2 do capítulo 3, que é sobre os decretos eternos decretos de Deus. O Alfred colocou na sua tela aí para você acompanhar com a gente a leitura e diz assim: ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura ou como coisa que havia de acontecer em tais condições, né? Então isso é muito interessante, é um ponto muito firme da nossa confissão, que diz sobre os decretos, né? Semana passada a gente viu que eles são eternos, a gente viu que é sobre a vontade de Deus, né? E aí ele chega nesse ponto, a Assembleia de Westminster, né? Vale lembrar lá centenas de teólogos, né? Escoceses e britânicos lá no distrito de Westminster, em Londres, e ele dispõe a falar sobre o decreto. E nesse momento ele diz isso, né? Aqui ele está falando sobre a questão da presciência de Deus, né? Vale lembrar que Deus é, primeiro, onisciente, né? Onisciente daquela questão de que tem toda a ciência, de que sabe de tudo. Quando a gente fala de presciente, é que ele sabe de tudo antes de acontecer. Exatamente o assunto a última reunião nossa aqui, o último vídeo, e desse vídeo atual, que é a questão de Deus decretar tudo o que existe antes de acontecer. A questão do parágrafo 2 é a forma, né? Ele diz bem firmemente: ainda que Deus sabe, sim, nós não estamos excluindo, ao contrário. Falar de decreto é falar, sim, que Deus decretou tudo o que existe. Ou seja, que ele sabe, tem a ciência, a presciência de tudo. O decreto, ele é um decreto presciente.
Ele é feito antes das coisas acontecerem, né? Tanto que lá no parágrafo anterior nós falamos que é sobre algo que foi feito na eternidade. Quando a gente fala eternidade, nós estamos falando daquela questão atemporal de Deus, quando não existia tempo, que foi feito, criado a nós, seres humanos, Deus decretou. E aí ele vem agora e diz que, ainda que Deus sabe tudo, de tudo, decretou tudo, sabe de tudo, né? Quanto pode ou há de acontecer, ou seja, o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer, diz o parágrafo, em toda ou qualquer circunstância imaginável, ou seja, tudo aquilo que a gente alcança no nossa cognição, no nosso entendimento, ele sabe de tudo, né? Ainda assim, aí vem a parte frisada e firme. Ele não decreta nada do que ele já viu, do que ele sabe, né, por havê-lo previsto como futuro. Nós estamos falando de algo que a gente comentou, né, ou coisa que havia de acontecer em tais condição, né? Então, aquilo que a gente comentou, Deus, ele não pega o resultado, vamos dizer assim, a execução e o resultado do decreto, que é o que acontece ou o que vai acontecer, e decreta e faz o decreto tendo com base nisto. Exemplo, nós somos calvinistas, né? Entendemos a eleição e a predestinação. Então, nós não somos eleitos e predestinados, a palavra já diz, destinados de forma anterior à eternidade, à salvação, por aquilo que Deus viu que nós faríamos. Nós não somos salvos porque, não, mas como Deus sabia que eu cresci lá, a minha mãe começou a ir na igreja presbiteriana quando estava grávida de mim, né, por um convite de uma amada irmã que até hoje é companheira, irmã, é minha mãe espiritual da minha família inteira, que é a tia Ângela. Então Deus viu que a tia Ângela iria convidar a minha mãe, que estava grávida, e aí que eu nasceria na igreja presbiteriana, de onde eu estou até hoje, nunca saí, 32 anos de presbiterianismo, e aí por isso, olha, o Isaac está no livro da vida. Por isso Isaac está decretado lá. Então não, Deus simplesmente decreta, ele não olha, ele não utiliza da presciência de tudo que existe para decretar. Ele só decreta. Ele fez, ele escreveu. Quando eu vou falar de decreto, eu uso muito essa questão. Me parece, o Alfred, você concorda ou discorda, você fala depois. Me parece, eu uso muito a palavra escrever, que eu acho que é bem isso, né? Tá escrito, tá decretado, né? Tudo que acontecer, né? Então, não é em vista daquilo que foi previsto de como futuro, né? Não é sobre isso. Deus não, ele não amou as pessoas que iriam amá-lo. Como o X, Y, Z vão me amar? Eles vão me buscar. Não, então eu vou amar eles, claro. Eu vou escolher gente, né, que não vai me amar, sei lá o que, tal. Não, ele simplesmente escolhe, ele simplesmente elegeu, ele simplesmente predeterminou, ele simplesmente predestinou pessoas para o céu. E isso, por causa do seu amor, por causa da sua graça, ele simplesmente decretou, fez, escreveu as histórias de todos antes que elas existissem. Então não é isso, porque isso me parece, né, Alfred? Se fosse assim, se fosse por previsões futuras, vai nos parecer um Deus maquiavélico, um Deus interesseiro. Será que Deus é um Deus interesseiro? É uma questão a se perguntar. O da Bíblia, não. Né? Vai parecer um Deus, como eu gosto de dizer, que tá brincando com a gente como se a gente fosse bonecos. Derruba, levanta, né? E por aí vai. Então eu não acho que é por aí, né? Então não é por aquilo que ele viu do futuro que ele fez. Ele simplesmente fez. Tudo está dentro do bojo do chamado decreto, né? De novo, não decretou lá na eternidade pelo que viu no futuro.
né? Lembra disso? Ele decreta naquele atemporal, antes do tempo. Ele não faz esse decreto antes do tempo por aquilo que ele viu no tempo, no decorrer da história. Ao contrário, o decreto é anterior, né? E apesar dele saber dessa linha entre o não tempo, a eternidade, e a temporalidade, que é onde o tempo em que nós vivemos, aí segundo a Bíblia talvez 6.000 anos, né? O povo, a ciência fala bilhões, milhões, a Bíblia tende a mostrar que o planeta é bem mais novo. Ele não decreta pensando nisso, nessa história, né? Ele decreta simplesmente, diz o parágrafo anterior e os textos, pela sua vontade. Não teve conselho, não teve visão, não teve previsão que o fez decretar. O Aleph. Já respondendo o que você tinha falado, eu concordo super. O decreto é justamente essa ideia, né? Redigiu à mão, ele escreveu e determinou ali, né? Como um autor de uma série, de uma novela, determina o que cada personagem vai fazer, né? É um decreto que ele faz. E aí foi muito bem frisado aí muito bem explicado pelo reverendo esse ponto de que o decreto de Deus não é baseado na presciência dele. A gente sabe que Deus é presciente, ninguém tá negando isso. Ele é presciente. E o fato dele ser presciente é porque um atributo dele é ser onisciente. Se ele é onisciente, sabe de tudo, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe o que poderia acontecer, ele sabe o que está acontecendo em cada parte do mundo. Sim, isso ninguém discute. Mas essa não é a causa do decreto. Parece até que é o contrário, né, Rev? Que a causa dele ser uma das, né, não a única, mas uma das causas dele ser presciente é justamente porque ele decretou. O cara que escreveu, citando uma série que todo mundo gosta, Game of Thrones, ele sabia o destino que ele ia dar pro Ned Stark ali. Eu vou dar um spoiler, porque ninguém já assistiu, porque todo mundo já deve ter assistido, né? Faz muito tempo que saiu. Sabia que o Ned Stark ia morrer. O cara que escreveu, o George R. R. Martin, sabia. O Ned Stark vai morrer. Então, parece que talvez poderia ser até o contrário, né? A presciência de Deus está ligada ao decreto dele, não o contrário, né? Porque senão também parece assim, Deus decretou, Deus previu, portanto decretou. Parece que o mundo está passando a parte dele, né? Parece que o mundo está acontecendo ali num cantinho e Deus está prevendo o mundo, escrevendo o mundo. Não é isso. Ele está escrevendo o mundo. Ele escreveu, na verdade, né? Já escreveu o mundo ali que ele queria. Portanto, ele é presciente, né? Lógico, também não estou atrelando a presciência unicamente à questão do decreto. Porque Deus, como onisciente, sabe o que aconteceria se. Ele sabe também. Se o Isaac nasceu no Brasil. Mas, e se o Isaac tivesse nascido nos Estados Unidos? Deus sabe o que aconteceria se o Isaac tivesse nascido nos Estados Unidos também. Sabe tudo. Onisciente. Isso é onisciência. É um atributo ali, né? Mas parece que esses atributos aí estão, né? Não é. Enfim, a presciência não é a causa do decreto. Né? E é isso, até, reverendo. Os arminianos sérios, e tem muitos, tá, gente? E outro, arminiano é irmão em Cristo, sim, ninguém tá discutindo isso. Mas eu tô falando o cara que é arminiano, sério, no sentido de que ele se debruçou no que o Arminio escreveu, né? E coisa bem isolada, né? Porque no fim das contas são os remonstrantes dele que reuniram tudo, né? Um dia a gente pode até falar disso. Mas pensando nas coisas que ele ensinava, que Arminio ensinava, ele nunca negou a questão da predestinação. Ele falava. A questão, o ponto que eles estavam errados, que ele estava errado, é atrelar a predestinação, que vai ser assunto do futuro, talvez, acho que do próximo parágrafo até, se eu não me engano, ele atrelava isso à presciência. Aí não é o que a Bíblia faz. A Bíblia separa. A predestinação de Deus não é baseado na presciência. Igual o reverendo falou, eu vi que o Isaac ia crer, sei lá, chutando o dia 15 de agosto. Opa, mutei o microfone. Dia 15 de agosto sei lá, de 2000, eu vi que o Isaac ia se converter. Então, como eu vi que ele ia se converter, eu vou escrever aqui, eu vou predestinar ele para o céu. Não é isso que a Bíblia ensina.
A Bíblia ensina que ele aceitou, que ele, digamos, entre aspas, aceitou, porque Deus decretou, porque ele amou primeiro, né? Mas aqui eu já estou começando a entrar no assunto da próxima live, vou tentar me ater esse aqui. Então é isso, ó. Não decreta porque viu no futuro. É claro também que, do ponto de vista lógico, Deus viu que eu estaria aqui hoje com essa camisa preta e o reverendo de óculos. Deus previu isso. E, portanto, não tinha como eu estar com outra camiseta e nem o reverendo com outro óculos, porque já tinha visto que seria assim. Sim. Mas isso não anula o fato de que lá atrás ele decretou isso. E como a gente comentou na live passada, isso não anula a minha escolha em estar com a camisa preta e com o óculos, que é o mistério da live passada. A gente nem vai ficar voltando muito, é só para se lembrar aí, né? Então, por isso que falar sobre Deus é complicado. A gente tem que falar só com base no que está revelado mesmo, né? É complicado. Como é que você vai entender um conceito desse? É difícil, né? Mas é o que está revelado. Perfeito, né? E eu acredito também que os textos vão, como sempre, né? Graças a Deus, vão dar uma clareada nisso, mas é bem isso. A gente colocou um pouco assim, entre aspas, de lado, o decreto é a presciência, né? Sendo como você disse, a questão aqui é só. Eu acredito que eles colocaram isso muito pelo que vai vir no terceiro parágrafo, muito em relação à salvação, né? Essa questão, porque eu acho que não teria outro motivo tão plausível, né? Para colocar essa questão, né? De que o decreto é pela vontade de Deus, né? E não é baseado na presciência, né? Na visão de futuro, naquilo que Deus sabia que ia acontecer. Ele meio que se choca e ao mesmo tempo se entrelaça, né? Como acontece nessas doutrinas, você citou aí, soberania de Deus e responsabilidade humana, decreto de Deus, presciência. Algumas que a gente não consegue chegar num ponto final de forma simples, razoável e tranquila. Mas o importante é a gente acreditar e entender isso aí que foi dito, né? O decreto não foi feito com base na presciência, mas na vontade de Deus. Isso resume um pouco aí o que a gente disse. Falar mais alguma coisa, Alves? Acho que de início é isso. Acho que os textos vão ajudar a gente a elucubrar mais, a falar mais. É isso. Vamos aos textos, então, desse parágrafo segundo. O primeiro é Atos, né? O livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 18, né? Um texto bem pequeno aqui. Eu vou ler aqui, que eu acho que a minha aqui é árabe, então vai estar um pouquinho diferente, mas o pessoal pode seguir aí com a gente aí. O Ralf corrigiu aí, para nós ir junto, né, Ralf? Atos 15, 18. A gente viu aí, né, que entra no parecer de Tiago, né? Aí diz assim: diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde séculos, né? Então aqui ele está falando, né, que o que nós conhecemos, de novo, nisso que chamamos de tempo, e de novo, que é nosso, foi criado para nós conhecemos por etapas, né? Aquilo que se chega ao nosso conhecimento, né? Agora, Deus não, né? Diz lá, né? Tudo aquilo que o Tiago trouxe aqui no parecer, né? Citando aí Davi, questão do tabernáculo e tudo mais, e aí ele citando só me engano, esse é um texto que ele dá uma citação do Antigo Testamento. Ele diz, né? Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os séculos, ou seja, desde sempre. Quando ele fala século, não está falando da medida, nós não estamos falando de alguns séculos, dois séculos, 20 séculos, que é o pós-Jesus, né? Sei lá, não, nós estamos falando que ele meio que quis dizer, que podemos dizer, é que diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde sempre.
dentro do tempo. Deus sempre vai trazer coisas conhecidas dentro do tempo. E aí é interessante a gente parar para refletir um pouquinho nesse ponto, de forma simples, nisso, no quê? De que não vai entrar na nossa mente o decreto de Deus de forma clara e simples, porque a gente é muito temporal, a gente é muito finito, né? Olha o que eu e você conseguimos memorizar, né? Olha o que nós sabemos de nós. Agora você imagina Deus, né? Que faz coisas conhecidas desde séculos, desde sempre, né? Então nós é que somos surpreendidos pelas coisas. Hoje eu cheguei aqui 9h30, aprontando para começar a nossa live. Eu pensei, não, nós vamos estar aqui nós 4, nós 5. E aí nós fomos surpreendidos com a ausência do pessoal, que teve os compromissos, não deu para eles virem. Deus não. Deus desde sempre sabe de tudo, né? Porque nele subsiste todo o conhecimento, toda a sabedoria, né? Então, a nós é que somos surpreendidos, nós é que somos, a nós é que é acrescido, né? Estou lendo um livreto essa semana sobre Eclesiastes, que fala muito sobre isso, fala sobre tempo, né? Então, é mais um livreto que eu estou lendo, buscando um pouco mais de conhecimento nessa área, né? Li semana retrasada o livro do Hernandes sobre a segunda vinda de Cristo, muito bom, livro curto também. Então, nós é que é acrescentado, né? Vocês veem aqui na minha lateral alguns dos meus livros. Então, a gente estuda, a gente é que chega perto desse conhecimento. Hoje conhecemos algo, amanhã conheceremos outras coisas, né? Deus não, Deus ele tem esse conhecimento, esse decreto sobre tudo que existe, existiu e existirá num só bolso chamado decreto. Negócio grande, profundo, que a gente precisa discutir mais e mais, conversar mais e mais, porque é profundidade mesmo da riqueza de Deus, como diz o apóstolo Paulo, né? O Aleph. Exato, e aqui está falando de uma promessa, né, como você citou aí, ó, a palavra dos profetas. Ó. Confere com isto a palavra dos profetas, como está escrito. Cumpridas essas coisas, voltarei a retificar. E Deus já sabia isso desde séculos dos séculos dos séculos. Né? E que como o reverendo falou, para nós é uma medida de tempo, mas o texto não está falando de medida de tempo específica, porque para Deus não existe, né? Está falando de eternidade. Eternidade não é. Enfim, e é isso também. Esses conceitos são tão complicados que a gente precisa de palavras que tentam traduzir um pouquinho para nós o que talvez seja, né? É igual, e aí entrando para a área dos os físicos gostam muito de falar isso, e aí não estou entrando no mérito se teve Big Bang, se não teve, tá? É só para dar um contexto. Eles falam assim, que eles recebem muita pergunta de o que tinha antes do Big Bang. Eles falam, isso não é uma pergunta que não faz sentido. Porque no Big Bang o tempo foi criado, eles falam isso, né? Então, aconteceu o Big Bang, o tempo começou a ser criado ali. Então não tem como falar em antes. Que conceito mais complicado. A mesma coisa é isso aqui, né? Deus faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Fala desde os séculos porque qual que é a medida de tempo que eles tinham? Séculos. Desde todos os séculos. É assim que eles se referiram à eternidade aqui, né? E assim, essas promessas que Deus fez, não pense vocês que Deus fez essa promessa no tempo dele, né? Pensando no universo de Deus, ele não fez essa promessa no dia que ele apareceu para Moisés, no dia que ele apareceu para Davi ou para alguém. No caso, ele não apareceu para Davi, né? Mas quando ele fez essas promessas por meio dos profetas. Já estava. É como se para ele tivesse tudo feito. Né? É para nós que as coisas acontecem no tempo. É para nós que. Por que a Bíblia fala de Jesus? O cordeiro que estava morto desde que morreu desde a eternidade. Já estava morto. E você vai passar para a gente a ideia de que, primeiro, foi um decreto, então, desde a eternidade, e também que, para Deus, esse conceito de tempo não existe. Ele se coloca no tempo para se comunicar com a gente. Para ele né? Ele que criou o tempo, né? Então, isso é importante demais. E aqui, mais uma vez, mostrando que... Tá vendo como os atributos de Deus vão começar a entrelaçar tudo, né?
O fato também de Deus não estar dentro do tempo também é um indicativo de que ele tem que ter decretado tudo, inclusive o tempo, né? Perfeito, acho. Eu fui ver aqui numa Bíblia física, né, que costuma ter aquelas referências no rodapé, né? E como eu disse, como eu tinha citado, é uma referência que o Tiago faz aí, em Atos, de Amós, né? Um profeta antigo chamado Amós, o livro de Amós, capítulo 9, né? Então, que traz esse encaixe de Antigo e Novo Testamento sobre a promessa de Deus. E quem que é esse Deus? É esse que fala essas coisas desde sempre, desde esse tempo, né? Como você disse. Vamos passar para o próximo texto, Provérbios 16, 33. Provérbios 16, 33. Escrito aí: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão, né? O Senhor aqui em caixa alta, né? Yahvé, né? O sábio Salomão, ou alguns daqueles conselheiros sábios que escreveram provérbios, né? Traz essa questão, né? Essa questão, né? A sorte se lança no regaço, né? Ou seja, a gente lança a sorte é para nós, né? Se eu fizesse um paro ímpar aqui com o Alifer, eu não sei se eu vou ganhar ou se eu vou perder, né? A sorte é a nós, né? Acho interessante quando a Bíblia traz essa questão de sorte, né? Os apóstolos foram. O apóstolo Judas foi substituído por Matias pela sorte, né? Que era uma questão de meio que quase que põe os dois nomes aqui no papelzinho, o que pegar é ele mesmo, né? Então isso é para nós, por quê? Porque, como a gente está comentando, nós somos pessoas temporais. E eu acredito que hoje, lá para as meia-noite, eu vou estar na minha cama tentando dormir e tal, mas que amanhã cedo eu vou acordar em X horas, isso aqui. Mas nem isso a gente controla, porque eu falo que eu vou acordar às 6, eu acordo 7. Né? Eu falo que vou dormir meia-noite, durmo 2. Né? Então, assim, é isso que ele fala aí, né? A sorte, ela é lançada aí, né? No regaço, né? Alguns trazem essa questão do regaço como uma parte do corpo, né? Como se fosse entre o joelho e a cintura e o joelho, né? É como se lançasse a sorte em certa parte do corpo. Mas o Senhor procede a decisão. O que quer dizer? Que ele decretou tudo que existe. A decisão já está tomada. Né? De novo, nós. Eu estou fazendo curso de filosofia, pretendo fazer isso, aquilo. Deus já sabe. Já foi tudo decretado. Né? Nós é que ficamos aqui, olha, será que semana que vem vamos ter 3 pessoas aqui no Vozes, né? Mais um companheiro voto, ou vai ser 4, 5, ou 6, como já tivemos, né, com nossos convidados? Será que mês que vem a gente já está no capítulo 4 da Confissão de Fé? A gente é que lança essas sortes, essas tentativas, de novo, porque nós somos desse mundo, nós somos criados, né, com essa questão temporal. Deus não, dele é a decisão. Ele simplesmente nem fala, mas podemos dizer, disse, falou e tudo se fez. Né? Não só criando o mundo, mas decretando tudo que existe. O Alf. Exatamente. Ali você lembrou muito bem a questão dos apóstolos ali. Foi escolhido o substituto de Judas na sorte. Do ponto de vista humano, sei lá, não lembro se foi garrafa, o que era comum. Eu não sei o que era comum na época para tirar sorte, para falar a verdade. Mas vamos supor que era moeda ou uma gira-garrafa, né? Para nós, foi a garrafa parar na posição X que escolheu o substituto. Para Deus, não, a garrafa parou naquele que eu decretei que ia parar. Porque do Senhor procede toda a decisão.
né? Seja a decisão mais simples que você puder imaginar. Seja a decisão de pegar o pente vermelho e não o preto. Tá? Isso não foge do controle e da decisão de Deus. De novo, nunca vou deixar de repetir porque isso é importante. Isso, de alguma forma, está ao lado da minha decisão de pegar porque Deus não viola essa livre agência. De novo, não livre-arbítrio. Deus colocou criaturas livres. Eu não sou um robô que pega o celular porque Deus decretou que eu ia pegar apenas por isso. Mas porque eu também sou um ser dotado de vontade, né? É claro, gente, não há conflito entre essas duas coisas, porque o que sempre vai prevalecer é o decreto de Deus, não há conflito, né? Enfim, eu estava até pensando outra coisa sobre essa questão do Senhor procede toda decisão, porque vai trazer para nós a dimensão do quão Deus é grandioso, porque, sei lá, imagina uma estrela que você nem está vendo agora, você nem sabe que ela existe, está numa galáxia distante. E essa estrela, por algum motivo, como dizem os físicos, se tornou aí um buraco negro. Eles têm a explicação toda do que isso acontece, a gente não vai entrar nisso. Isso parece que não tem nada a ver com nós, com a gente. Mas de quem que foi a decisão de transformar essa estrela em buraco negro? Deus. Ele decidiu fazer isso. Porque dele procede toda e qualquer decisão, tá? Isso que a gente falou na live passada, eu queria repetir. Não deve ser para nós motivo de medo, de assombro, de nada disso, tá? E também não é motivo para a gente pegar o nosso pecado, a nossa culpa e jogar para Deus e falar, Deus que decidiu que eu ia pecar. Não foi. Deus viu que você pecaria, de alguma forma estava no decreto de Deus que isso iria acontecer, não tem como discutir isso, mas a prática é feita por mim como criatura livre agente. A prática é minha. Então por isso que a culpa não é de Deus, porque a prática é eu que faço, né? E aí a gente vai entrar de novo em vários aspectos, vai tentar ficar explicando isso aqui, mas não dá para explicar. O fato é, vou repetir o texto, a sorte se lança no regaço, mas a decisão é de Deus. Tudo bem, eu estava observando um comentário aqui sobre esse regaço, achei interessante, né? Que ele diz assim que no regaço, né? Ele indica uma área secreta para guardar objetos localizada na dobra da roupa acima do cinto, em que as mãos eram colocadas e as sortes ficavam cobertas e livres de qualquer influência, né? Então era uma forma ali de esconder de jogar uma pedra, de forma que não se pudesse escolher o destino, né? Então, essa que é a questão do regaço, né? Pode falar. Não, só um ponto que eu esqueci de comentar lá. O ponto é, o meio utilizado pode ser qualquer um. No caso, o texto falou da sorte aí, né? Dessa forma como o Verendo explicou. E aí pode ser, ou o meio, poderia ser outro, poderia ser uma garrafa girando, poderia ser qualquer coisa. A decisão final, o resultado final não muda, né, Rev? Esse é o ponto, né? O resultado final não muda. E, enfim, olhando esse texto aqui, provavelmente o jeito que ele falou de sorte aqui pode não ser o jeito que escolheram os apóstolos, que pode não ser o jeito de, sei lá, alguma outra sorte lançada na Bíblia. O jeito pode ter sido, né, diverso. O resultado, um só, né? E por isso que é bom a gente fazer o que o reverendo fez agora, de ir buscar o que isso quer dizer a coisa, né? Para trazer o sentido aqui. Muito bom, né? E como a gente comentou desde o início, né, Wallace? A gente, graças a Deus, hoje em dia tá cheio de material, cara, de mecanismo de busca, né? Dicionário e que facilmente nos fala. A gente que, né, tá na teologia, a gente tem os comentários, né? E tudo mais, mas qualquer um tem acesso, né? Tem muita coisa online, coisa boa aí para você. Então, fica a dica aí do nosso grupo, né, Wallace? Lê a Bíblia com dúvida, tá com dúvida, vai atrás, busca o que é a palavra, no português mesmo, depois busca no conceito
né, no contexto, que vai enriquecer a leitura, né? Vamos ao terceiro texto, então, 1 Samuel 23. 1 Samuel 23, 11 e 12. Aqui vai iniciar, né? Esse é o primeiro de 3 grandes textos que nós vamos comentar aqui, para acabar esse parágrafo, né? 1 Samuel 23, 11 e 12. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como teu servo viu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber o teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e a meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então eu acho que isso é um daqueles textos, né, que mostra o domínio de Deus sobre tudo, o decreto feito por Deus, mas também a relação com aquilo que a gente faz, né? Deus sabia corretamente, né, onde Davi ia derrotar Saul, né? É interessante isso porque pelas mãos do próprio Davi ele teve duas oportunidades ímpares que qualquer ímpio teria assassinado o rei Saul, mas preferiu, inclusive na segunda vez, pegar um pedaço da roupa e para mostrar depois, falar, olha aqui essa roupa, você nem viu que eu cortei, mas olha, eu tive isso aqui, eu não te matei porque você é ungido do Senhor. E mesmo Deus, vamos dizer assim, tendo trocado, e aí de novo, né, ele decretou, escolheu o primeiro Saul, né, acho que o texto mostra mais que, nesse tempo parece que ele é mais o povo que escolhe Saul do que Deus, né, Deus dá a permissão para o povo escolher, Deus ainda disse, olha, não é para vocês ter rei, era para mim reinar, desde o início era para Israel ser uma teocracia, né, e tanto é que lá no Samuel, de Juízes para Samuel, está lá escrito exatamente isso. Deus falando: olha, eu estou reinando sobre vocês um tempão, vocês têm certeza? O povo olha para o lado, todo mundo tem rei, nós também queremos rei, queremos mesmo. Deus chega para ele e fala: vocês vão se arrepender, porque eu estou reinando sobre vocês, tal. Ele já escolhe um pecador, Saul. Deus reprova esse rei, para depois levantar um, sim, segundo o coração dele, né? Pecador falho como nós, um homem, né? E aqui a gente consegue ver isso, né? Deus já tinha decretado o limite do reinado de Saul, onde Saul ia ser destruído, onde Davi ia alcançar a vitória, né? E aqui essa discussão interessante, né, de Davi com Deus, né? Um homem segundo o coração de Deus era alguém que falava muito com Deus, né? Por isso que alguns chamam até Davi de profeta, né? É um rei profeta, porque é alguém que ouvia e falava com Deus, né? E ele chega nesse ponto aí, né? Ó, do verso 10 diz: orou Davi. Então, essa é uma oração que ele faz, e no meio dessa oração ele faz essa questão, né? Vai me entregar, e aí Deus vai revela a ele, né? Vai ser aqui, né, nessa cidade de região de Keila que eu vou conseguir destruir Saul, né? Então, assim, Davi como nós, Deus, é isso que o Senhor quer da minha vida? Né? Mesmo nós que estamos estudando o decreto, nós sabemos disso, que a gente depende de Deus. E a oração serve para mostrar dependência. Ainda que Deus sabe de tudo, Ele quer que a gente pergunte, Ele quer que a gente, né, Ele quer essa comunicação. Né? Deus, solteiro que está nos assistindo aí, Deus, é essa mulher que o Senhor tem para mim? É esse homem que o Senhor quer para mim? É essa função, essa faculdade que eu vou fazer, é esse mestrado, esse emprego que eu vou ter. Davi faz isso aqui, né, no meio da oração, né, vai ser aqui, mas será que descerá Saul como teu servo viu? Será que ele vai descer mesmo? Ah, Senhor Deus do céu, faz-o saber o teu servo. Então, me fala, Senhor, eu quero saber, é esse caminho? Eu vou para lá, para cá? O Senhor responde, e o Senhor responde ele, né? A gente não sabe em que,
se é na cognição, se o céu se abre, se é em sonho, visão, mas Deus responde, Davi, descerá, não vai acontecer. Davi então continuou a conversa, entregar-me aos homens de Keila, né, a mim, aos meus servos, ou seja, nas mãos de Saul, respondeu o Senhor, entregarão. Vai ser ali que eu vou conseguir derrotar, né? Então, assim, mostra de novo, né? Deus tem essa presciência de tudo que aconteceu, sim. Ele decretou tudo que existe, sim. Mas ele entra, como o Alfa comentou, ele entra na história, né, para comunicar com a gente, né? Pensa bem, o Senhor do Universo entra na história e completa um ano. Se encarna, completa um ano. 2. O Senhor que criou o tempo. Ó, isso é parte da humilhação de Cristo, cara. Aquele que criou o tempo, que nunca precisou de tempo, que é eterno, Jesus Cristo, este mesmo. Ele agora encarna. Precisa de leite, tem 1 mês, 2 meses, 10 meses, 12 meses, tem um ano, 2, 3, né? Vive 33 anos entre nós, dentro do tempo, contando o tempo. Né? Então, isso é mais uma parte daquela conversa que a gente teve lá nos inícios dos vídeos, o Arthur, sobre a condescendência de Deus, né? Deus baixar, como a gente quando conversa com criança, né? Então, acho que aqui está bem isso, né? Deus decretou tudo que existe, quem venceria, aonde venceria, como venceria, né? Mas não vendo isso, de novo, voltando ao que o parágrafo diz. Não decretou vendo, mas decretou decretando, né? E na história a gente vê Deus dando respostas ali a alguém finito como nós, que era Davi, o Árvore. Perfeito, perfeito. E aqui tá o ponto de Deus. Por que nenhuma promessa que Deus fez nunca deixou de se cumprir? Todas as promessas que ele fez se cumpriram. Por quê? Não é só porque ele falou, é porque ele já decretou também. Então, nesse sentido, a famosa fidelidade de Deus é por quê? Porque já decretou. Ele é fiel àquilo que ele decretou fazer, né? E aqui é Davi orando e perguntando para Deus: vai acontecer isso, Senhor? Vai. Vai ser assim? Vai ser assim. Porque Deus sabe? Sim, porque Deus sabe. Só por isso? Não, porque decretou. Ah, ele decretou porque ele sabia? Não. Não. Ele decretou. Começa no decreto, né? Começa na escolha de Deus aqui. E aí o reverendo frisou o ponto que eu estava vendo aqui, que eu justamente tinha corrido o olho no 10, né? Orou Davi. Essa é a importância de nós orarmos a Deus, consultarmos a Deus, lermos a Bíblia. Talvez você não vai ouvir uma forma tão clara como Davi falou aqui, como ele ouviu aqui, né? Talvez você não vai ter uma resposta tão clara ou uma promessa tão clara como foi de Abraão, como foi do anjo avisando a Maria. Mas a resposta de Deus virá. De alguma forma virá. Talvez por meio de alguma situação. Para ser sincero, pelo tamanho que a Bíblia pelo tamanho que ela tem, quando eu falo tamanho, é número de livros, número de capítulos, acho que talvez 80%, 85% das decisões que a gente tem que tomar, ali já tem uma direção pronta. Às vezes não é questão de, ai meu Deus, eu vou pedir aquela irmã que revela o CPF lá da igreja para me falar, para me revelar. Às vezes vai estar lá na escritura. Outra coisa, quando a gente fala que a gente não, eu pessoalmente, o reverendo creio que tem a mesma posição, não acredito em profecia no sentido de revelação de futuro a hora que eu quiser. No sentido de que eu vou chegar e vai ter alguém, eu vou chegar aqui, qual que é meu futuro? A pessoa vai falar. Não acredito que tenha mais isso. Pode acontecer pontualmente? Pode, Deus define, ele que decide, né? Mas, no geral, não vemos acontecendo. E é justamente por conta do tamanho da escritura, por conta da robustez da escritura e da importância dela na edificação da igreja, que nós cremos que esses dons passaram de profetizar, no sentido, né, de prever futuro, ou de falar o destino da igreja, ou de revelar uma decisão que você tem que tomar, porque a escritura já está escrita ali. O fundamento da igreja foi lançado, né, que é a escritura feita pelos profetas, apóstolos e os ligados a eles. Então, por isso que
por meio dela, a escritura, gente, as coisas que ela revela pra gente, nada mais são do que os decretos de Deus, da parte que do decreto que ele decidiu revelar. O Apocalipse, por exemplo, que assusta muita gente. Aquilo que está acontecendo foi revelado para João porque Deus decretou que seria assim, daquele jeito. Isso é o interessante da Escritura, que a gente tem acesso à parte do decreto de Deus. Não, ele completo, obviamente, ele não tem. Mas a uma parte desse decreto a gente tem acesso, né? Que é o que ele decidiu revelar, né? E aqui Davi teve o privilégio que muita gente teve, né? Que no Antigo Testamento teve, que foi de ouvir Deus falando com ele, como disse o reverendo. Não sabemos o modo, se Deus apareceu para ele, se o céu abriu, se ele sonhou, não sei. Mas foi claro para ele que o Senhor respondeu para ele, né? E para nós hoje ele responde por meio da Escritura, ele responde por meio da oração, com o que a gente estava comentando. Qual resposta é melhor do que a de Deus? Sendo que foi ele que decretou. Se ele que decretou, a melhor resposta que vem é a dele mesmo, né? Perfeito, né? Você abriu um gancho aí, eu vou continuar esse gancho seu, né? Eu estava na clínica terapêutica hoje, o irmão falou, mas o irmão, assim, um dos internos, né? Um dos 135 internos lá na clínica, né? Eu acompanho alguns em discipulado individual, né? Graças a Deus. E um deles que eu estou acompanhando já tem uns 2 meses, falou, pastor, mas eu já passei pelas águas, né? Porque é o batismo pentecostal, né? Neopentecostal e não presbiteriano, né? Eu ia na igreja direto, tal, mas aí quando veio eu fiquei 3 meses limpo e depois eu caí de novo. Como é que é isso? Será que eu era convertido? Então ele abriu esse coração para mim para comunicar isso, né? Eu perguntei para ele, mas você lia a Bíblia todo dia? Ah, não. Você orava todo dia? Não. Eu falei para ele, o problema dos evangélicos no Brasil, meu irmão, é esse. Sabe por quê? Você vai concordar comigo. A visão não ajuda na hora da provação, da tentação. O êxtase do louvor de domingo, de 2 horas de cânticos, o falar em línguas, as revelações, o sentimentalismo, isso não dura para segunda, cara. Segunda-feira, quando vim bater na porta a tentação, a carne, o mundo e Satanás, aí cai. Aí cai. O que segura o crente é a leitura, é a comunhão com Deus. E o que é comunhão com Deus de verdade? Se não falar com Ele em oração e ouvir Ele pela Bíblia. Será que existe algo? Será que existe algo mais sério do que isso? E o problema é esse. O problema é que as pessoas não têm lido a Bíblia, ouvindo a Deus, e não têm, não têm lido a Bíblia falando com Deus, e não têm ouvindo a Deus, e não têm falado com Deus através da oração. Ou seja, não tem comunhão. Então, um grande problema do evangelicalismo é esse, né? Está muito na sensação. E a sensação, para segunda-feira, ela não passa, cara. Ela fica no domingo. Ela dura 1 hora, 2, 3. Mas quando o bicho pega, ela se esvai, né? Pode falar. Não, foi ótimo você falar disso, porque é por isso que as igrejas, e a gente tem visto isso, de novo, não falando que as outras igrejas aí, então esse povo é tudo do diabo. Não, nada disso que a gente tá falando. Mas uma coisa que a gente tem constatado como membros de igrejas reformadas, e não só aqui na nossa, né, na congregação, na sede também, não só na igreja presbiteriana Vila Menezes, que é a igreja que o reverendo Isaac cuida, como também as outras, tá enchendo de gente que veio de igreja neopentecostal. Porque, primeiro, quem tem acesso às revelações que eles falam que tem? Só a nata da igreja. Os irmãos, chega uma hora que fala, gente, mas por que Deus não me revela nada? Por que só eles? Quem que vê anjo na igreja? Só o irmão ungido, abençoado, que fez jejum de 2 meses. Ninguém mais vê anjo. Como o reverendo falou, e foi perfeito. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Né? Essas coisas acontecem no domingo e no domingo acabou. Na segunda não tem mais nada. Segunda você volta para sua rotina normal. Não muda a vida. Isso não é coisa que muda a vida. Só se for um fato, uma providência de Deus, no caso foi de Saulo ali. Mas que não é comum hoje. Gente, para ler a escritura.
Vamos tirar um pouquinho a experiência dos apóstolos e as experiências do Antigo Testamento de alguns profetas. O restante é só a palavra de Deus convertendo o coração. Não tem coisa extraordinária assim, não. Sempre também não. Nem na Escritura. Os apóstolos viram coisas extraordinárias. O povo que estava com Jesus viu coisas extraordinárias. Mas até pouco depois que os apóstolos estavam na Terra, parece que o dom de cura já não estava tão presente mais. Quer um exemplo? O que Paulo fala para Timóteo? Toma um pouquinho de vinho pro seu estômago. Paulo podia curar, se ele quisesse, se fosse da vontade de Deus. Então parece que já depois dessa primeira manifestação já não foi uma coisa tão assídua. Claro que Paulo curou outras pessoas, né? Também. Depois da morte de Jesus, morte e ressurreição. Mas vocês estão vendo que essas coisas não sustentam a gente na igreja. E as igrejas reformadas estão se enchendo. Porque nas igrejas reformadas a escritura diz e você pode conferir se ela diz mesmo. Você pode abrir e ler para ver se não está escrito realmente isso. Profecia, como é que você verifica a profecia? Às vezes a dita profecia é tão subjetiva, né, reverendo? Tem alguém aqui com dor de cabeça. Se for eu vou, e vamos supor que eu vou nessa igreja 7 dias e falar assim, quem é que tem dor de cabeça? Se falar 2 dias na semana, a chance de eu estar num desses 2 com dor de cabeça é 50%. Sua também, que é uma pessoa que eu sei que lê muito. Entende, né? Então é isso. Agora, o que se fala nas igrejas reformadas e nas igrejas bíblicas, tem igreja bíblica que não é reformada? Tem, claro que tem. É verificado na escritura, você consegue ver. Agora, quantas dessas curas que estão acontecendo, dessas profecias, né, estão acontecendo? Você consegue verificar? Quase que nenhuma. Por isso que os puritanos, e eu estou muito na linha deles, falam que o dom de profecia, na verdade, é como se ele tivesse migrado. Não que ele migrou, mas hoje ele é o dom de pregação. Porque até a maioria das profecias do que tinha no Antigo Testamento era uma pregação da palavra, anúncio da palavra, né? E Deus revelava ali para eles. Enfim, só para aproveitar o gancho do reverendo aí sobre esse assunto. Perfeito, vou fechar esse assunto, né? Eu não vou aguentar, mas eu vou falar mais um pouquinho. Dizendo o seguinte: olha Atos dos Apóstolos, a igreja mais cresceu não foi nos milagres, não foi nas revelações. A igreja cresceu, na oração, na comunhão, no partir do pão, principalmente, sofrimento. Presta atenção, igreja do Senhor do Brasil, no sofrimento. A igreja passou de 12 para 24, para 70, para 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, e olha lá. Muitos eram convertidos. Onde? Quando a palavra era pregada. Quando o sofrimento chegava às portas. Então é muito, muito bom a gente pensar nisso mesmo. Você que está nos assistindo, reflete sobre isso. Qual que é a sua igreja? Que igreja que você está? O que a sua igreja faz? Né? Será que é uma igreja bíblica? O seu pastor te funciona a ter sensações, a sentir, ou a viver de forma cotidiana, lendo a Bíblia e orando? Que é o segredo do cristianismo. Então pensa nisso, né? Falar mais alguma coisa, Alves? Acho que é isso sobre esse assunto. Então vamos ao segundo, né? A gente só tem mais 2 textos. O penúltimo texto já, Mateus 11. Falei do Atos, você foi em Atos, né? Estava achando o ato. Mateus 11, 21 a 23. Mateus 11, 21 a 23. Diz assim: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno? Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Né? Então é muito interessante esse texto aqui, porque ele traz uma palavra dura de Jesus Cristo aqui, né, sobre as cidades em que ele mais fez milagre, né?
E repara para você ver, Cafarnaum, o pessoal diz que é provável que Jesus tenha vivido 3 anos lá, de 30 a 33, que é o ministério. Ele já estava em Cafarnaum, né? Ele passou, e é a segunda que ele, né, além de Corazim e Betsaida, ele fala de Cafarnaum. E é as cidades que ele mais fez milagre, e é a que menos teve gente crente. Hoje eu li uma passagem lá na clínica também, que fala sobre ele elogia que Tiro e Sidom, né? Que é aquela mulher cananeia. Né? E a mulher cananeia chega perto de Jesus, né? E clamando, a filha dela estava, diz o texto, horrivelmente endemoniada. Então não estava endemoniada. E o que o demoniado fazia na época? Vivia em cemitério, se cortando, se machucando, se apedrejando, porque, assim como o diabo, os demônios vieram para matar, roubar, destruir. Então eles queriam destruir a pessoa que estava ali. E quando ele fala minha filha, provavelmente que a pessoa tinha, a menina talvez tinha 14 anos, você imagina só. Vivia em cemitério, se machucando, né? E isso é os comuns. Imagina o que ela fazia, porque estava horrivelmente endemoniada. E aí lá, Jesus chega, essa mulher, quando ele chega lá, lá é fora de Israel, Tiro e Sidom, ali região da Síria, mais ou menos, na direita de Israel, mais ou menos. Quando ele chega lá, em Tiro e Sidom, essa mulher corre, clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, nos socorre. E ele continua andando. Os discípulos, não, fala para essa mulher embora. Nossa, falação aqui, gritaria atrás de nós aqui, dá um jeito e tal. E ele continua. A mulher socorre, ela vai, se joga no joelho dele, nos pés dele, ajoelhando, e começa, me socorre, minha filha está horrivelmente endemoniada. Aí ele chega, olha, eu acho uma das discussões mais emblemáticas que Jesus tem na Bíblia. Ele chega para ela e fala assim, eu vim para o meu povo, eu não posso, ele fala isso para ela, eu não posso dar farelo aos cães. Dizendo assim, você para mim é dos cães. Quase que você não vale nada, você está no resto aqui. Eu vim para os meus filhos. Acho que lá diz assim, eu posso dar como é que O pão é? dos homens, os cachorrinhos, um negócio assim, né? Isso, uma coisa assim. E aí essa mulher podia estar humilhada ali, né? Como muita gente, esse povo da sensação hoje aqui do Brasil, e virar as costas falando, não, então aí não é esse Jesus, eu procuro outro, né? O do milagre, o sei lá o quê. Ela vai, se humilha e diz, mas os cães recebem os farelos, as migalhas. Ela está dizendo o seguinte, Jesus, a migalha que o Senhor me der é tudo que eu preciso. Cara, e aqui que ele fala para ela? Ele elogia a fé dela. Grande a tua fé. Ele não fala ele não fala para Pedro que a fé de Pedro é grande. Ele não fala para Paulo depois que encontrou ele lá no caminho, na conversa que estiveram lá. Não fala para Paulo. Não fala para Pedro. Ele fala para uma mulher cananeia de fora, grande. Ela tem uma fé elogiável, né? Então aqui é sobre isso, né? Deus decretou que onde Cristo mais fez milagres, seria onde ele menos seria reconhecido. Onde, entre aspas, tivesse menos salvação. E é isso que a gente vê, porque a igreja até que cresce, mas não cresce tanto. A igreja cresce mais em Antioquia. Antioquia nós estamos saindo de Israel. A igreja começa a crescer no mundo, onde os apóstolos morrem. Os primeiros cristãos da África foram o pessoal que viu, salvo engano, Mateus ou Tomé sendo morto. Né? Então, é muito sobre isso, né? Jesus aqui ele declara ainda, mesmo ele tendo decretado com tudo que existe, porque ele é Deus, Jesus lembra disso, né? O decreto não é do Pai ou do Espírito só, o decreto da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus, o Espírito eterno de Cristo, decretou tudo que existe, mas ainda assim no desenvolvimento da história ele fala uma coisa dessa, né? A de vocês, cidades, aqui que eu fiz milagres, se eu fizesse isso lá fora, nas cidades que nem é do povo especial, chamado de Israel, dos judeus, ele, ele diz, né? Muita mais gente tinha se arrependido. Havia mais conversão.
né? Eu lembro que é duas fés que ele elogia. As duas fés que Jesus elogia, nenhuma é de Israel. Entendeu? Então, e aí ele vai e fala sobre o futuro aqui, mesmo tendo decretado tudo que existe, Jesus fala, no dia do juízo haverá menor rigor para aquelas, porque lá o povo aceitou, teve conversão, entendeu? Do que para vocês que viram. Né? E por isso que aí vem aquela palavra, esqueci onde que está, que fala, né, que bem-aventurado é nós, que não viu, mas que creu. Né? Então é muito interessante a personalidade humana de Jesus ali falando. É o mesmo Jesus que decretou tudo que existe. Né? Pode falar, Oliver. Não, esse texto aqui é ótimo. Eu queria, eu não vou conseguir fazer isso, mas eu queria fazer um único comentário sobre ele, mas enfim, não vou conseguir. Pergunta pro texto. Tá. Se o Tiro e Sidom tivessem operado milagres que eu operei para vocês, ele já teria se arrependido. Tá bom. Aí dizem alguns, né? Isso é mais tema da próxima live, tá? Eu não vou responder nessa, vou deixar só a pergunta. Não tá escrito que Deus quer que todos os homens se arrependam? Que Deus ama a todos? Então por que é que Jesus não foi fazer milagre lá, nesse contexto que ele tá falando, para que muitos se arrependessem? Esse texto mostra para nós que talvez, eu estou falando talvez aqui, né? Mas para a gente é isso mesmo, que não que Deus não escolheu todas as pessoas do mundo. Se ele tivesse escolhido todos, essas pessoas teriam se arrependido com pano de saco e cinza, né? Mas fazendo aqui o ponto do texto, é isso que Jesus está falando, né? Acho que para mim está muito claro que é essa ideia dele, de que talvez seja decreto de Deus que esse pessoal, nem todo mundo lá tenha se arrependido, né? Claro que, de novo, não foge da responsabilidade humana. Sobre o texto da mulher cananeia que o reverendo comentou, eu também acho um dos textos mais emblemáticos. Para nós, passa a ideia que Jesus está sendo extremamente grosso, né? Que homem sem educação. Talvez um de nós, naquele contexto, falaria a mesma coisa. Né? Do tipo, nossa, isso não deve ser o Messias, não. Porque para ele falar assim comigo, o Messias não ia falar assim comigo e me tratar super bem. Não, essa mulher se humilhou, se colocou na posição dela. E aqui entenda que cachorro não é no sentido nosso hoje, né? O cachorro primeiro era tido como animal imundo na época. Então tem várias nuances essa palavra cachorro naquele contexto, talvez não seja o mesmo do nosso. Mas ela se colocou nessa posição de não povo de Deus. Vou botar entre aspas aqui, porque tem uma discussão muito grande sobre isso. Ela se colocou nessa posição e falou assim, mas Deus, até o cachorrinho come da sobra do dono. Talvez mostrando para nós, ela mostrando para nós com a fala dela, de que apesar de Jesus ter vindo dos judeus, ter vindo, vou botar entre aspas de novo, para o povo de Israel, Israel espalharia vou usar aspas de novo, essa migalha para nós. Aspas e migalha, tá? Porque não é migalha que a gente recebeu. Recebeu a salvação, recebeu o melhor que Deus poderia ter dado para nós, que é Jesus Cristo. Mas talvez ela tá passando a ideia de que, olha, essa coisa que vocês estão recebendo pode ser compartilhada. Dá para se compartilhar. Né? E ela talvez, olha, Jesus pode ter, pensando nisso agora, tá, gente? Não tô, mas Jesus pode ter tentado ensinar uma coisa muito séria, que talvez da perspectiva que a gente tem, ele veio somente para o povo de Israel, e ele mostra ali que lá em Israel não teve uma fé igual a mulher que não era de Israel, que era, entre aspas, cachorra, entre aspas, tá? Não é no nosso sentido aqui de hoje. Então assim, tem essas nuances. Esse texto é maravilhoso, viu, reverendo? Por mais que ele pareça esquisito para nós, ele é maravilhoso, né? Pois é, pode ir. Perdão, esqueci eu acabei que não comentei tanto esse texto aqui. Esse texto também revela duas coisas para nós, ó, que é que Deus sabe o que poderia acontecer, né? Também está falando da presciência de Deus.
Isso aqui é algo que poderia ter acontecido, ó. Né? Se tivesse pregado lá, muita gente teria se arrependido. Olha aqui o final. Porque se em Sodoma tivesse operado esses milagres, teria permanecido até o dia de hoje. Não é a presciência, né? A onisciência de Deus aqui também, né? Sabendo que poderia acontecer. Poderia ser que. Então, ele tá mostrando isso, né? E aqui, mais uma vez, está mostrado, não é só em Tiro e Sidom, não, em Sodoma também. Se os milagres que Jesus fez tivessem sido feitos lá em Sodoma, a cidade estaria até hoje. E por que que não está até hoje? Por que que Deus não mandou um anjo lá fazer algum milagre que Jesus tinha feito, fazer uma manifestação lá para o povo inteiro? Porque talvez, e talvez não, porque era desejo de Deus destruir aquela cidade. Por quê? Por causa do decreto dele, sim, e por causa do pecado daquele povo, por causa da consequência do pecado deles, né? Perfeito, né? Dois se, né? Como a gente comentou, que entra na nossa mente aqui, né? Na de Deus não tem esse se, né? Assim, foi decretado, né? O se entra na nossa mente aqui. E sobre aquele texto eu falo, até comentei com os irmãos, né? Lá na clínica, eu fico muito emocionado no sentido assim, meu coração pega fogo quando eu prego lá, sabe? Assim, coisa que não dá para entender. E eu prego lá quase gritando, falando bem alto, até porque é muito e não tem microfone também. E você sabe também que eu prego assim na igreja também. Eu não consigo pregar na leveza de quem está ensinando, com tranquilidade, porque eu tenho a chama lá que pá, né? E aí eu falei, cara, uma coisa que é provável naquela discussão da mulher Jesus podia estar provando primeiro ela. Eu senti como uma aprovação aquela discussão, aquela primeira frieza de a mulher gritando lá, pedindo para a filha, e Jesus está lá, assim, dando as costas, está indo embora. Acho que houve uma aprovação, talvez, ali. E outra coisa que eu falei, né? Falei assim, gente, a migalha de Cristo é tudo que a gente precisa. Como você disse, colocando, formatando em quantidade, nós ganhamos muito mais que a migalha, mas, poxa, a migalha de Jesus é talvez tudo que a gente precise, né? Então, aí a gente fecha esse texto aqui, que é muito massa também. Tá lá eu lembrei que tá em Mateus 15 esse texto aí. Último texto de hoje, para a gente já ir para a nossa conclusão do nosso vídeo de hoje, é Romanos, né? Um texto um livro que eu sei que o Arthur nem gosta muito, que é Romanos, né? Ele só é apaixonado, ele não gosta muito não, né? Aquilo que muita gente chama do Evangelho da Justiça, né? Romanos 9, 11 a 18. Aí diz assim: E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas para aquele que chama. Já fora dita a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me prover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Fantástico, fantástico. Um monte de informação. Nós podíamos ficar aqui mais 2 horas falando desse texto aqui de Romanos, porque só ele daria uma outra live aí de discussão, né? Interessante demais, né? Primeiro, ele vai citar um monte de gente do Antigo Testamento aqui, um monte de história, né? Uma ligada na outra, tudo falando sobre esse decreto de Deus, né? Voltando lá no parágrafo, né?
na questão de que, ainda que Deus sabe tudo quando pode ou há de acontecer, em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decreta coisa alguma por haver previsto, né? Então, se mesmo ele tendo previsto, e ele previu de novo, não podemos excluir a onisciência, a presciência de Deus, ainda assim ele decretou porque quis. Olha como é que esse texto inicia. Está falando de Jacó e Esaú. As primeiras figuras que o apóstolo Paulo cita aos romanos é Jacó e Esaú. E ainda não eram os gêmeos nascidos, né? Nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Está vendo? Ele diz, para que a eleição mostrasse que é incondicional, para mostrar que a eleição é incondicional, está até entre parênteses, para mostrar que o propósito de Deus, que a eleição é incondicional, que não é por obra, não é pelo que fizeram, Deus já escolheu Jacó antes dele nascer. Chama como isso aí? Decreto. Decreto. Você vê, né? A parênteses explica completamente o propósito desse texto, né? Então, antes deles nascer, já foram dita a ela, né? O mais velho será servo do moço. E aí eu vou até abrir a Bíblia aqui para a gente ver o tanto de texto que o Paulo cita aqui, um monte, quer ver? Ou seja, já chegou-se lá ao ouvido aos ouvidos de Rebeca, que Jacó, eu acho tão interessante, Alf, porque o negócio pega, entre aspas, mais fogo quando você lembra que são gêmeos. Tipo, é mais velho por minuto, cara. Não sei se lá na época poderia, acho que não. Um gêmeo ficar hora, nascer uma hora depois, eu acredito que não, foi questão. Tanto não que a Bíblia fala que parece que Jacó ainda nasceu segurando o calcanhar de Esaú. Então, não, eles nasceram de uma hora. Gêmeos, né? Gêmeos, podemos dizer, eu esqueci como é que chama, iguais, idênticos, né? E aí, olha só, eu vou abrir aqui em Romanos. Então, já foram dita a ela, né? A Rebeca já foi dito. Jacó, Esaú, que é o mais velho, porque saiu do ventre primeiro, vai ser servo de Jacó, que saiu depois, que é o, entre aspas, mais velho, né? Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Olha para você ver, nós estamos falando aí de Romanos 9, né? Romanos 9, a partir do 11, né? Então presta atenção, nós estamos falando aqui de 9 e 11. Olha só, 9 e 12, já foram dita a ela, está lá em Gênesis 25, 23, foi dito em Gênesis. Como que seria? Antes deles nascer já estava escrito, não, um vai ser servo do outro, né? E aí o 13, amei Jacó, aborreci de Israel, está lá em, em, em Malaquias, né? Uma profecia, o apóstolo Paulo está dizendo, não, Deus escolheu, decretou o seu amor por Jacó e não por Esaú. Está escrito. E aí continua o texto, deixa eu ver, continua o texto, deixa eu ver a base nossa aqui no catecismo, que vai que até o 18, né? E aí vem o 14, 9, 14, esse não é citação. O que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus, né? Paulo diz, de forma nenhuma. Por quê? Porque ele decreta o que ele quer, ele decretou o que quis. De forma nenhuma. E aí vem o 9,15, citação de Êxodo 33. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover e compadecer-me-ei de quem aprover ter compaixão. E eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. Por quê? Porque o decreto é, de novo, lá o parágrafo primeiro, vimos semana passada, segundo a vontade de Deus. Ninguém aconselhou, ninguém. A gente mostrou lá uma palavra bem forte, eu vou até reabrir aqui rapidamente, que quando fala assim, ó, livre e inalteravelmente tudo quanto acontece.
Então, o conselho da sua própria vontade, inalterado, né? Ninguém aconselhou, ninguém chegou perto, né? E aí continua, né? Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus sua misericórdia. Eu acho esse texto fascinante. Tá ali a eleição completamente, não é porque quer, não é por esforço, não é por querer, é por correr, é pela misericórdia, pelo atributo de Deus chamado misericórdia, né? O amor na miséria, colocado na miséria nossa. 17, porque a escritura diz a Faraó, e aí ele vem de novo, o apóstolo Paulo tá aqui, tá, Antigo Testamento inteiro aqui, ó. 9:17, Êxodo 9:16. Para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. 18, logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. A Bíblia diz, irmão, que está assistindo a gente aí, o Aleph, Deus endureceu o coração. Ele ainda fala para Moisés, ó, você vai lá, você vai tentar uma, vai tentar duas, três. Vão ser só, vão ser só 10 pragas só, mas fica tranquilo. Porque eu endureci. Imagina Moisés, né? A cabeça. Foi um servo bom demais. Imagina nós lá. Ah, Deus, mas espera aí, então o que adianta nós ir lá? Mas tem propósito. O decreto tem propósito. Presta atenção. Te levantei. Para quê? Ah, para ficar lá brigando com o povo, para não deixar o povo sair. Não, não. É para que toda nação do mundo e até hoje, para mostrar em ti o meu poder e para que meu nome seja anunciado por toda a terra. Toda a terra ouviu falar. Poxa, o grande imperador chamado Faraó teve que liberar um povo numeroso de 1 milhão de pessoas que ele escravizava. Ah, mas como aconteceu isso? Foi batalha? Foi guerra? Não, teve um Deus que interveio no meio da história para nós, no meio da história para nós, porque já tinha decretado todas as artimanhas, toda a tecelagem ali, né? Desde por que o povo foi parar lá no Egito, gente, do nada. O menino, por inveja dos irmãos, colocado num bueiro, num poço, depois é vendido. Do nada cai no Egito. O menino vira governador lá. Deus manda fome. O povo do menino teve que ir lá, os irmãos dele, reconhece ele brinca com eles, fala, será que é, não é? Vou fingir que não é, quer ver meu pai, quer ver meu irmão. Tudo isso foi decretado. Não porque Deus tenha visto, mas porque ele quis. Por quê? Tem misericórdia quem quer, endurece quem lhe apraz. Né? Terei misericórdia de quem me aprover, ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprover e ter compaixão de quem, na minha versão, de quem eu quiser. Decreto. O Aleph. Esse texto é como Romanos inteiro, né? Maravilhoso. Gosto muito. E aí, só fazendo ali, só para não repetir muito do que o reverendo disse, mas amei Jacó, aborreci de Esaú. Que ele citando, como o pastor mesmo mostrou, o reverendo mesmo mostrou. Ele já falou isso lá, ó. Tá escrito. Não gostou de Jacó, se aborreceu de Esaú. Gostou de Jacó, né? E isso, o texto falou, propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras. Ai, meu Deus, mas que injustiça da parte de Deus fazer isso. Era 2 bebês e Deus escolheu um, não escolheu outro. Abaixo, no 14, o Paulo, prevendo que alguém faria essa pergunta, responde, né? Então, esse texto aqui é um dos que eu já vi o maior malabarismo para tentar tirar fora a vontade de Deus, a soberania de Deus. O pessoal tenta jogar fora. Ah, não, mas isso aqui não está falando de salvação, não. Meu Deus, olha o 11. Para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras. Está falando de salvação. O que a Bíblia fala do tempo inteiro que não é por obras? A salvação. É pela fé, né? E aqui, pela fé, sim, mediante a graça e não sei o quê. No fim das contas, a graça que Deus revela àquele que ele predestinou. É isso, né? Tá aqui, ó. E aí, meia Jacob, Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus,
De modo nenhum. Aí Paulo já começa a trazer, e eu também acho esse texto emblemático demais, reverendo, de Moisés ali com o faraó. Ó, Moisés, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. De quem eu quiser ter. Porque eu sou Deus, eu sou poderoso, eu sou, né? Assim, pois, não depende de quem quer ou quem corre. Isso aqui é ótimo para falar de salvação. Não depende de quem quer ou quem corre. Até porque a gente quer errado e corre errado. Se a salvação tá para a direita, a gente vai para a esquerda, né? Mas de Deus usar a sua misericórdia. Eu não sabia, tá? A origem dessa palavra, o reverendo tava falando uma vez na reverendo Isaac na igreja presbiteriana Vila Menezes. Coração na miséria. Pensa isso. Deus olha para nossa miséria e fala: nossa, eu tô compadecido dessa miséria que esse povo é, né? Diz a escritura. Aí isso aqui é fantástico. Gente, mas por que é que Deus está fazendo isso então? Tá bom, não é injustiça da parte dele que ele faz o que ele quer, ele decide, tudo bem, entendi. Ele é soberano, ele que criou o mundo. O pintor não fala né, o quadro não fala pro pintor como que ele quer ser. Ele vai falar isso aqui para baixo, só que vai usar a figura do vaso. Tá bom, mas por que Deus fez isso então? Deus levantou o faraó, endureceu o coração dele para que o nome dele fosse anunciado. Para que o poder de Deus fosse anunciado. É fácil para nós falar assim, mas não era mais fácil Deus fazer outra coisa? É fácil para nós falar isso agora. Mas se Deus não tivesse feito isso, será que a gente ia entender o poder dele e o nome dele anunciado na terra? Porque o propósito dele endureceu o coração. E aí, mas então quer dizer, Faraó não tinha escolha, então, né? Então, Faraó não tinha escolha. Porque Deus que endureceu o coração dele. Deus não endurece nenhum coração que já não esteja endurecido. O coração da humanidade inteira está endurecido. Então, o fato de Deus chegar ali e endurecer não significa que, ele só fez isso porque Deus endureceu. Nosso coração já é endurecido, já está endurecido, né? Logo, tem ele misericórdia de quem que ele quer. Ele endurece quem quer. E amolece o coração que ele quer também. Eu sei que não está no script do texto, mas eu queria ler só um pedacinho do 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Ele aqui é Deus, tá? Então, Paulo está prevendo outra pergunta. Ali em cima ele já preveu da injustiça. Aqui ele prevê outra. Ué, mas então, por que é que Deus se queixa de alguma coisa? Por que ele está achando ruim do povo pecar? Porque quem resiste à vontade de Deus? É isso que Paulo está falando aqui, ó. Pois quem jamais desistiu da sua vontade, simulando uma pergunta que viria. Olha o 20. Quem és tu, homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou a questão do oleiro que a gente está falando? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos preparados para a perdição? Sabe o que ele está falando aqui? Deus ainda está sendo misericordioso, está sendo longânimo, porque suportou esses vasos de ira, esses corações duros, até agora, para fazer cumprir a vontade dele. Querendo Deus mostrar sua ira e dar o seu poder, ou seja, querendo Deus mostrar para eles que ele é um Deus que também se ira com o pecado, e também querendo mostrar seu poder, ele ainda suportou esses vasos com longanimidade. O ponto aqui é, esse questionamento que a gente está fazendo para Deus aí, que o faraó poderia estar fazendo, né? Na verdade, não tinha que ter sendo feito nenhum, porque Deus está com muita longanimidade, suportando o pecado deles, que todo dia afronta o coração dele. Lógico, usando a nossa linguagem para falar isso, né? Então, o nosso pecado afronta Deus dia e noite. A gente ainda salvo, tudo bem. A gente não é vaso de ira, mas Deus suportando os vasos de ira até hoje. Acho que os vasos de ira tinham que estar agradecendo a Deus e não perguntando por quê, né? Não perguntando por quê. E aqui, como eu estava falando, o objeto vai perguntar para Deus agora. Você já viu o vaso? Tá lá aquele, eu não sei como é que chama, aquele negócio que gira, mas tá lá o oleiro girando aquele, né? Girando o vaso ali. De
De repente o vaso, peraí, para de rodar um pouquinho, para um pouco, para aí, para um pouquinho. Eu não quero esse formato, não, eu quero outro. Você já viu isso acontecer? Não. É assim, a relação entre nós e Deus precisa ficar claro, gente. Porque essa teologia coach, essa teologia, né, que o homem está no centro, colocou o homem como um agente também importantíssimo. Como o cara, como, né? A nossa posição diante de Deus não é uma posição de importância, é uma posição de derrota, uma posição de humilhação. Ele, Deus, precisou, por isso que o texto falou, ele precisou colocar o coração dentro da miséria para alcançar a gente. Então, a nossa posição diante de Deus é de objeto, não só a nossa, de anjo também, de diabos também. Eles estão numa posição muito abaixo da de Deus, de vaso, seja vaso para ira ou vaso, né, para a glória, né, vaso de perdição ou vaso de honra, como disse o texto. Então, de novo, a injustiça da parte de Deus? Não, porque ele que criou, ele faz o que ele quer, o mundo é dele. Ah, então do que ele está se queixando do povo pecar? Porque quem que resiste à vontade dele? Por que você está discutindo com Deus? A resposta de Paulo, né? Por que você está discutindo com Deus? Você é objeto. Você é objeto, né? Muito bom, muito boa explanação, meu irmão. E assim a gente conclui, né, este parágrafo 2 aqui, sobre os decretos eternos, os eternos decretos de Deus, né? Para finalizar, as últimas palavras, o Alfer. Eu queria deixar como últimas palavras, primeiro, um resuminho geral do que a gente falou, que é o decreto de Deus não está relacionado com a. Quer dizer, está relacionado com a presciência, mas esse decreto dele não existe por causa da presciência. Né? Talvez seja o contrário, talvez a presciência dele é justamente porque decretou. Vai saber, né? Mas o fato é esse, o decreto de Deus não é antevisto. O mundo não acontece à parte de Deus e Deus fica prevendo o que vai acontecer, portanto, decreta. Não é isso. Deus decreta. Portanto, vai acontecer do jeito que ele quer e, portanto, ele viu que aconteceu do jeito que ele quer. É isso. Né? E mais, assim, esses outros textos que a gente comentou aqui, né, reverendo? Acabou entrando um pouquinho em salvação, acabou entrando em algumas coisas nesse sentido, mas é porque não tem. No fim das contas, o que importa para nós? Talvez para nós humanos, não importa se Deus decretou que o Sol, a estrela lá no final do universo vai virar um buraco negro. Para nós, pouco importa. Para nós importa a questão de salvação, muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso. Não é o que no fim das contas que a humanidade quer, é você salvando você. E aí acaba que o texto entrou nisso, e aqui tá o que Deus falou, ó. Rejeitei um, amei o outro. Não há injustiça da minha parte, Deus não é injusto, porque ele tem misericórdia de quem ele quer, porque ele é santo, porque ele é justo. Deus endurece alguns corações e amolece outros, mas também não endurece nenhum coração que já não esteja endurecido. E ninguém pode resistir à vontade de Deus? Não, não pode. Mas o fato de Deus estar segurando a gente no mundo até hoje, a gente como salvo por causa de Jesus, os não salvos, ele está segurando no mundo até hoje porque ele é longânimo, porque ele quer mostrar a ira e o poder dele, portanto ele suporta essas pessoas. Essa é a palavra. Quando a gente não era salvo, Deus estava suportando a gente. E assim como ele suporta os não salvos. Né? Então, assim, o que eu queria deixar parece uma palavra muito dura, parece um assunto muito complicado, mas aqui, ó, foge da força desse texto. Eu desafio alguém a pegar esse Romanos 9 aqui e fugir da força da expressão dele aqui. Pode tentar fazer um malabarismo que quiser, não dá para fugir da força desse texto. O que eu tenho para falar para você? Fique em paz, fica tranquilo. Se seus olhos se enchem com a escritura, a sua vida é uma vida que quer buscar a Deus, você é um vaso de honra. Se não é, ainda, peça ao Senhor para que seja. Ore, né? Se for da vontade dele, se for um decreto dele, você é uma pessoa. Se não for o decreto dele, infelizmente, mas não cabe a mim, não cabe ao reverendo, não cabe nem a você, para falar a verdade, porque às vezes você tá achando que você não é um vaso de Deus hoje e amanhã você vira, né? Então, assim, acho que minha palavra final é essa. É isso, né? Acho que o Alfer resumiu bem, né? Então, é isso, né?
Conheça esse Deus que decretou tudo que existe. Se você não conhece, se você conhece, aproveita de verdade da comunhão dele. Como dissemos aqui, por 2, 3 ou 4 vezes. Lê a Bíblia. Aquela musiquinha quando a gente aprendeu quando criança, né? Lê a Bíblia e faça oração se quiser crescer, né? É por aí. Lê a Bíblia diariamente, faça orações diariamente, conheça esse Deus. E de novo, como comentei semana passada, vai dar descanso para sua alma, para o seu ser, vai conseguir dormir tranquilo, porque está tudo decretado, não pelo que foi visto e conhecido antes, mas pela vontade de Deus. Esse é o Deus da Bíblia, é o Deus desse grupo, é o nosso Deus. Conheça esse Deus, conheça esse Deus, e que você seja salvo, né? Como o Arthur disse, que em nome de Jesus tenha o seu nome lá decretado no livro da vida. De lá ninguém apaga, não tem borracha que tira. E é vida, e vida em abundância. Deus muito abençoe sua vida, que você possa ter aproveitado essa discussão. Na semana que vem, Deus permitindo, a gente vai subir um outro vídeo. Nos acompanhe, inscreva no nosso canal, converse com a gente nos comentários, mande lá o que vocês estão achando. E nós estamos à disposição aí sempre. Fica com Deus, um grande abraço e até mais.